pessoal, muito bem-vindo à nossa aula 2 do primeiro módulo. Espero que você esteja bem, esteja disposto a dar sequência nas nossas aulas. Hoje nós vamos dar nome aos bois, nós vamos dar nome aos seus sonhos, vamos identificar quais são os seus sonhos, quando e quanto você precisa para resolver, para realizar esses sonhos, sejam eles coisas pequenas, coisas supérfluas ou coisas grandiosas, uma viagem, uma faculdade, uma festa de casamento. Então, hoje eu quero trazer para vocês a importância de vocês definirem os seus sonhos, saberem qual o prazo que vocês precisam concluir e qual o valor que você vai precisar até essa execução. Então, hoje você vai aprender comigo, vai conhecer uma ferramenta que eu chamo de rota de ação. Você pode usar ela para várias coisas, mas hoje a gente vai trazer ela especificamente para essa questão dos sonhos e dos objetivos. Não é algo engessado, o intuito não é que você tenha sempre uma planilha, tenha sempre um caderno para anotar o passo a passo de tudo que você vai fazer, mas a intenção é que você entenda a importância de definir quais são os prazos, os valores que você precisa para a execução de tudo que você quer. Se você tem grandes sonhos, se o seu sonho é melhorar de vida, isso é muito vago. O que você precisa fazer para melhorar de vida? O que significa melhorar de vida para você? Morar numa casa melhor? O que você precisa fazer para morar numa casa melhor? Quais os gastos e o prazo que você precisa e que você tem disponibilidade para investir nisso? Então agora, se for preciso, dê uma pausa no vídeo para responder essa pergunta que eu vou fazer. Quais são os seus 3 maiores sonhos financeiros? Como eu falei anteriormente, pode ser algo supérfluo. Talvez para você é algo grande, para outra pessoa não vai ser grandioso, aquilo que para você tem muito significado. Nós somos pessoas individuais, cada um tem os nossos desejos, nós temos as nossas individualidades. Então, cabe a você identificar quais são os seus maiores sonhos. O meu maior sonho é poder trabalhar em casa. Coloca esse plano no papel. Vamos colocar ele no papel para depois aprender a tirar ele do papel. Então, define quais são os seus maiores sonhos, definam 3. Guarde eles aí para você, que nós já vamos trabalhar com eles no decorrer de todas as aulas. Mas nesse primeiro momento, faz essa pausa. Se você não tem esses sonhos, se você é uma pessoa que talvez passa por momentos de dívidas, eu não quero que você estabeleça pagar dívidas como um sonho. Eu quero que realmente você pense em coisas boas para realizar agora. Então, se você está num momento de dívida, passando por um processo de endividamento até pesado e você tem dificuldade até de sonhar, de almejar coisas melhores para você e para sua família, eu até te encorajo a estabelecer sonhos e voltar a sonhar. Realmente pense em coisas boas que você queira realizar para você, para sua família, para vocês conquistarem juntos. Não necessariamente vai ser algo que dependa exclusivamente do dinheiro, talvez dependa mais da questão de tempo, não importa. Eu quero que você pense, que você sonhe, imagine e defina as coisas que você tem como prioridades na sua vida, o que você deseja viver. E talvez o seu dinheiro vai ajudar a proporcionar. Porque o dinheiro ele não compra tudo, mas ele viabiliza os seus sonhos. Então a gente vai trabalhar isso nas próximas aulas, nos próximos tópicos, mas nesse primeiro momento, pausa a aula, se for preciso, para você conseguir estabelecer e pensar quais são os seus maiores sonhos. Já pensou? Você tem aí no material de apoio aqui dessa aula a rota de ação. Eu disponibilizei aqui para você um link onde você consegue baixar a própria planilha no Excel ou PDF, caso você prefira usar papel e caneta. Eu até estou com um PDF impresso aqui da rota de ação, que você vai conhecer melhor, onde eu vou abrir e compartilhar a tela e preencher uma rota de ação com você. Nesse primeiro momento, eu não quero necessariamente que você coloque esses 3 sonhos na rota de ação, nós vamos trabalhar um por vez. Então, é só para você conhecer essa ferramenta. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai entender melhor como ela funciona. Porque o intuito da rota de ação é nós termos ela para o seu objetivo e você conseguir colocar, de fato, um desses 3 sonhos ali no topo da lista da sua rota de ação. E aí nós vamos listar quais são os próximos passos que você precisa tomar até conseguir concluir esse seu sonho, começando e até chegando no momento zero, que é a data de hoje. O que você precisa começar a fazer hoje para que na data X que você estabeleceu para a realização do seu sonho, você ter tudo concluído.
desde a parte financeira e até documental, em alguns casos, tudo que envolva a realização desse seu sonho. Então vem comigo e eu vou compartilhar a tela com você e nós vamos preencher juntos a rota de ação. Bom, pessoal, essa é a nossa planilha de rota de ação. O mesmo material que você tem disponível para baixar no seu computador, você pode usar a planilha do Excel online, gratuita, ou a do Google. Eu uso a do Google, tá? Como exemplo. Mas se você prefere papel e caneta, você tem também disponível aí para você baixar o PDF para poder usar ela nesse mesmo formato, mas de uma forma para você usar o papel e caneta, como for da sua preferência. O intuito dessa aula, dessa planilha, assim como o meu curso como um todo, não é trazer algo que dificulte a sua estratégia, a sua forma de organizar as coisas, de organizar os seus sonhos e a execução deles. Bem pelo contrário. O intuito dessa aula, da rota de ação, é que você entenda a importância de saber o que, quando e como, qual o valor envolvido para cada estratégia, para cada objetivo que você traçou, que você já parou para pensar na aula anterior. Então, se você estabeleceu algo que você tem um prazo de execução ainda para esse ano, vamos começar a fazer junto comigo essa rota de ação para esse objetivo de curto prazo. Eu vou preencher junto com vocês, eu vou usar um exemplo aqui, e nós vamos preencher juntos apenas para você entender a lógica da planilha, dessa rota de ação, tá? Então, aqui você consegue visualizar melhor essa questão da ação, data, valor, você já deve ter baixado aí também, já deve saber, mas nós vamos preencher juntos para você entender como que funciona, porque nós vamos traçar essa rota em ordem decrescente. Então, aqui no nosso topo vai estar o objetivo final. Então, nós vamos trazer um exemplo, vamos preencher juntos para vocês conseguirem visualizar e entender como ela funciona. Então, aqui nós vamos ter como exemplo uma festa de aniversário. Vamos dizer que você queira realizar a festa de aniversário do seu filho daqui a 6 meses. Então, nós vamos usar esse exemplo para você entender a dinâmica de como preenche, porque aqui no nosso topo da lista é o dia da festa, então é a data mais futura. E nós vamos escrever todo o decorrer, tudo que precisa ser feito e quanto vai ser gasto em cada etapa até chegar no momento zero, até chegar na data de hoje, para você saber qual é o primeiro passo, qual o primeiro gasto, qual a primeira decisão que você precisa tomar, financeiramente falando, para concluir o seu plano da rota de ação lá para o dia da festa do seu filho. Bom, aqui como eu estou usando uma planilha, eu vou começar pela atividade mais próxima, o que vai ser o primeiro passo para essa festa de aniversário. E depois eu consigo filtrar pelas datas ali, transformando ela em decrescente, aí a gente volta a ter a data da festa como o topo. Se você está usando alguma outra ferramenta, você pode começar, vai facilitar para você, fica muito mais difícil você começar a ordenar isso de trás para frente. Então, você começa um rascunho, faz os levantamentos da forma que fique melhor para você, mas na hora de estruturar a sua rota de ação, lembre-se que ela precisa ficar em ordem decrescente. Então, nós vamos começar no topo da rota de ação com a data final do seu objetivo. Aqui, para a gente conseguir começar essa rota, talvez você vai começar a fazer dessa forma também, você precisa saber qual é o primeiro passo. Então, nós vamos fazer primeiro os passos, depois determinar as datas, depois os valores. E aí depois a gente ordena da forma correta na rota de ação a questão das datas, tá? Então, para executar a festa lá em dezembro, vamos dizer que hoje a gente precisa definir o orçamento. Qual é o orçamento que você quer gastar no total para a sua festa? Então, você vai definir o orçamento. O segundo passo da sua festa seria escolher o tema. Lembrando que é um exemplo, né, pessoal? Claro que talvez nem todos aqui tenham filhos, nem todos tenham esse objetivo, mas quando você for fazer sua rota de ação para viagem, para uma viagem, eu vou viajar em dezembro, o que eu preciso começar a fazer hoje para que essa viagem ocorra em dezembro? Então, você vai fazer dessa mesma forma e vai começar a traçar qual o primeiro passo e aí todos os passos que precisam ser tomados até a conclusão desse objetivo. Então, vamos dizer que eu escolhi o tema, as cores, né, para a festa, reserva de salão, isso é muito importante para uma festa, né? Contratar buffet, mais quem tem filho consegue saber mais fácil o que vai precisar fazer, né? Contratar a decoração, né? Você já escolheu as cores, mas a contratação de quem vai fazer esse serviço. E assim por diante, até nós chegarmos na data da festa. Você vai continuar dessa forma e depois estabelecendo as datas. Eu não vou concluir, fazer ela toda passo a passo aqui para a gente não tomar muito tempo, depois eu mostro ela concluída para vocês,
Mas só para vocês terem uma ideia, então agora a gente vai para as datas, né? Então, definir o orçamento seria o primeiro passo. Então, é na data de hoje, 10/6. Escolher os temas, já vamos colocar ali logo em seguida, até o dia 15/6 já vai estar escolhido. Isso não envolve valores, né? Reserva de salão, você talvez vai precisar dar algum valor já antecipado, vai precisar ir pagando algum valor mensal, então a questão de valor aqui já começa, deve ter mais importância, né, nesse nosso exemplo. Então, vamos colocar ali que no dia 20 você já está com a reserva ok. E contratar o buffet também é muito importante, né? Uma das primeiras coisas para uma festa. E, por consequência, aí também a decoração, vamos colocar ali para o dia 15/7. E aí a gente vai começar a definir os valores, né? Que vão ser utilizados nessas etapas. Então, aqui, vamos colocar que você já definiu o orçamento. Aqui eu não vou trazer um valor X, né? Depois a gente pode somar e ter uma ideia melhor do qual o valor total, porque não adianta a gente chutar aqui um valor mínimo e talvez a sua festa vai gastar mais quando você começa a pagar a decoração, reserva de buffet e tudo mais. Então, vamos deixar aqui em branco a princípio, mas se você, não, eu quero estabelecer um teto máximo para o que eu vou gastar, seja para viagem, para festa, aí você pode colocar aqui. Como a gente já definiu, vamos dizer que a gente já definiu, eu já vou colocar como um ok aqui. Escolha de tema também a gente já escolheu, não envolve valor. E a reserva de salão, vamos dizer que nós já estamos no dia 20 ali, já fizemos a reserva de salão por R$ 2.000. E aí, já vamos colocar o ok aqui também. E aí, vamos dar sequência para as outras atividades com os seus valores, até nós chegarmos no momento final. Bom, já preenchi para antecipar aqui o nosso tempo, né? Não tomar muito tempo de vocês, mas eu fiz questão de fazer uma pesquisa e trazer uma simulação aí da festa mesmo, só para você entender a importância de traçar essa rota. Tem muitas coisas aqui que, se você observar, nem envolvem valor, mas são de suma importância para a realização. E se você se organizar financeiramente, você organiza seu tempo também, tempo e dinheiro. Então, tudo vai se tornar mais fácil se você tem tudo bem traçado, bem definido aí no início dos seus planos. Então, com tempo de antecedência, você organizar a festa, a viagem, um curso que você quer fazer, e talvez você vai conseguir identificar que tem coisas no meio desse processo que precisam ser resolvidas, às vezes questão de documentação para quem vai viajar. Então, tudo isso precisa estar bem estabelecido, para você não ter uma surpresa lá no dia da festa, faltou tal coisa. Lá no dia da viagem, faltou um documento. A rota de ação, ela vai trazer essa organização para você, não só na questão financeira, tá? Então, eu acho ela bem importante para esse sentido. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Continuando o nosso exemplo da festa de aniversário, elaborar a lista de convidados é algo que não envolve valor, né? Ali no final, já a questão de fazer um checklist final, alguns dias antes da festa, conferir se está tudo certo, se está tudo ok, se faltou alguma coisa, você tem ainda um tempo hábil para resolver, né? Então, isso é interessante ter ali discriminado também. Como você já vai ter a rota de ação, talvez você não vai precisar fazer esse checklist, porque a própria rota já é o seu checklist, né? Então, você já vai dando um ok no que você concluiu, você já sabe que está tudo ok. Se realmente faltou alguma coisa, é muito difícil acontecer se você se organizou previamente. Então, aqui, como eu estou fazendo na planilha, como eu falei anteriormente, vai facilitar nesse sentido. Então, eu comecei pelo que eu vou começar a fazer primeiro, e aí eu consigo, na planilha, ordenar, né? Porque o intuito é que você tenha a sua rota de ação dessa forma. O dia da festa é a sua ação final, ela é o objetivo da rota de ação. Então, você tem aí a sua planilha, você pode até mudar o nome dela, né, da rota de ação. Eu costumo colocar rota de ação tal coisa, porque eu tenho rota de ação para as outras coisas também. Nós vamos ver mais para frente a questão do prazo, de curto, médio e longo prazo. Então, eu oriento que você tenha uma rota de ação para cada atividade. Se você vai usar uma rota só, também funciona, mas a questão das datas, ele vai acabar tendo muita coisa repetida e vai se misturar. Então, se você vai ter, tem uma rota de ação para algo de curto prazo, que é o aniversário em 6 meses. Eu vou ter aqui a planilha do aniversário, a rota de ação do aniversário, meu papel, um bloco de notas da rota de ação do aniversário. Depois, logo em seguida, ali em janeiro, a gente já vai fazer uma viagem em família. Já tem a rota de ação também, e se atente às datas, né? Porque provavelmente coisas muito próximas, elas vão ter datas de execução de coisas bem parecidas, em datas parecidas. Aí tem que ver a questão do valor, como é que fica o orçamento para aqueles dias, para aquele mês, onde as atividades acabam se chocando. Então, só para nós concluirmos, né? Não se esqueça de sempre colocar o ok na atividade que você já concluiu, no pagamento que você já efetuou, para quando você bater o olho na sua rota de ação, você já saber
qual é o seu próximo passo, que é aquilo que você ainda não colocou um ok. Então, teoricamente, é o seu próximo passo se você está mantendo essa informação atualizada na sua planilha, no seu caderninho, né? Por exemplo, a questão dos pagamentos, né? Talvez você não vai fazer o pagamento da contratação da decoração todo de uma vez. Talvez você vai pagar R$ 1.000 no dia 15/7 e 200 no dia da festa. Coloque R$ 1.000 aqui, no dia que você for o pagamento de R$ 1.000, você vai dar um ok, e aí vai ter que ter essa diferença ali também, né? Mais pra frente, para você ter esse controle, além do seu controle financeiro, da sua planilha financeira também, né? Mas a própria checklist aqui da sua rota de ação da festa, você saber o que falta, você fazer o pagamento também. E aí agora a gente conclui essa aula, a nossa segunda aula, e eu vejo você na próxima aula, onde a gente já vai definir a questão dos sonhos para médio e longo prazo também. Se você já definiu quais são os seus sonhos, a gente vai estabelecer quais são, conforme os períodos, em que casa eles pertencem, na questão de prazo, para poder ter essa organização também. Então, eu te vejo na próxima aula.